Existem segredos enterrados tão profundamente que muitos acreditavam que nunca viriam à tona. No entanto, o tempo, com sua paciência implacável, sempre encontra uma maneira de revelar as verdades que menos queremos enfrentar. Hoje, Camilla Parker Bowles, outrora aclamada como a salvadora silenciosa que trouxe estabilidade ao rei Charles, enfrenta uma realidade devastadora. Os futuros herdeiros ao trono estão virando as costas para ela, talvez para sempre. Revelações de traições ocultas por muito tempo, feridas emocionais indescritíveis e uma família real lutando para manter sua frágil unidade, agora ameaçam desfazer tudo o que ela lutou para construir. Esta não é apenas uma história sobre relacionamentos rompidos. É o fim de um sonho. E talvez o capítulo final da longa e controversa jornada de Camilla dentro da família real. O casamento que sempre foi lotado. Para entender por que Camilla agora se encontra isolada e sob ataque, precisamos voltar ao início dos anos 1980, uma época em que o mundo acreditava estar testemunhando o começo de um conto de fadas moderno. Uma jovem tímida e radiante chamada Diana Spencer conquistou corações ao redor do globo, enquanto se preparava para se casar com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Com seu charme juvenil, graça natural e vulnerabilidade palpável, Diana incorporava a esperança de uma monarquia sedenta por renovação. O público a adorava, e a família real acolheu a imagem fresca que ela trouxe. Mas, sob a superfície de sorrisos e cerimônias, uma realidade muito mais complexa começava a se formar. Uma realidade que acabaria destruindo mais do que apenas um casamento. Antes mesmo de Diana caminhar até o altar da Catedral de São Paulo, Camilla Parker Bowles já fazia parte integrante da vida emocional de Charles. Embora Camilla tivesse se casado com Andrew Parker Bowles anos antes, seu vínculo com Charles nunca terminou de fato. O que Diana ingressou não foi uma simples união entre duas pessoas, mas um triângulo já profundamente enraizado em história, emoção e lealdades não ditas. Diana mais tarde exporia essa realidade em uma das entrevistas mais comoventes já dadas por um membro da família real. "Éramos 3 neste casamento", disse ela simplesmente. "Então ficou um pouco lotado." Com essas poucas palavras, ela destruiu décadas de construção cuidadosa da imagem real e lançou as bases para um acerto de contas público que ainda reverbera na monarquia hoje. Camilla esteve longe de ser uma figura passiva nas sombras. Segundo biógrafos reais e informantes que reuniram relatos de funcionários do palácio, amigos e contemporâneos, Camilla não apenas manteve proximidade emocional com Charles, mas supostamente o encorajou a se distanciar emocionalmente de Diana. Através de reforços sutis, conversas privadas e amizades cuidadosamente cultivadas dentro do círculo real, acredita-se que Camilla tenha criado um ambiente em que Diana frequentemente se sentia posta de lado, isolada e como segunda opção. A jovem princesa, sobrecarregada pelas exigências da vida real e desesperada por afeto e apoio, encontrou-se cada vez mais sozinha. Charles, guiado em parte pela influência constante de Camilla, manteve Diana à distância tanto em público quanto em privado. O conto de fadas, outrora brilhante, começou a desmoronar antes mesmo de realmente começar. À medida que a angústia emocional de Diana crescia, também crescia uma narrativa calculada dentro de certos círculos do palácio. Com o tempo, começaram a circular na imprensa histórias retratando Diana como irracional, instável e excessivamente dramática. A princípio, o público as descartou. Afinal, Diana permanecia imensamente popular. Mas a repetição constante, especialmente quando discretamente validada por fontes próximas ao palácio, começou a corroer a imagem que antes parecia intocável. Informantes agora sugerem que isso não foi um acidente. Ao contrário, tratou-se de uma campanha sutil, um desgaste lento mas implacável da credibilidade de Diana.
orquestrado por aqueles que a viam como uma ameaça à ordem tradicional e à felicidade pessoal de Charles. É impossível saber o quanto Camila dirigiu ou apenas se beneficiou dessa mudança. Ainda assim, seu papel como presença constante e reconfortante na vida de Charles, enquanto Diana era retratada como uma figura volátil, dificilmente parece coincidência. Há sussurros sobre cartas privadas escritas por Diana, cartas que nunca vieram à luz pública, em que ela descrevia sentir-se vigiada, minada e aprisionada. Diana falava de uma força invisível que trabalhava contra ela, corroendo sua confiança e questionando cada um de seus movimentos. Na entrevista lendária que concedeu a Martin Bashir para o programa Panorama da BBC, ela mencionou essas forças obscuras que pareciam determinadas a expulsá-la. Embora não tenha nomeado Camila diretamente, muitos desde então especularam, e alguns agora acreditam firmemente, que Camila fazia, ao menos em parte da sombra que escureceu o mundo de Diana. Para o filho mais velho de Diana, o príncipe William, a narrativa está cada vez mais clara. Crescendo em meio a conversas sussurradas, emoções reprimidas e uma mãe cujo espírito se via visivelmente corroído pela tristeza, William absorveu muito mais do que o mundo percebeu. Hoje, como homem adulto e pai, William parece mais certo do que nunca de que a mulher que permaneceu silenciosamente ao lado de seu pai não foi uma espectadora inocente. Aos olhos dele, a influência de Camila pode ter desempenhado um papel devastador, não apenas na quebra do casamento de seus pais, mas na longa e dolorosa espiral que levou à morte prematura de sua mãe. O casamento entre Charles e Diana foi desde o seu início lotado. E nos ecos dessa união lotada, na dor que ainda assombra os corredores do Palácio de Buckingham, encontramos as sementes dos amargos afastamentos de hoje. A fúria contida de William, finalmente liberada. Durante décadas, o príncipe William personificou o modelo de contenção real. Em público, era calmo, composto e dedicado. Raramente se afastava do protocolo. Nunca demonstrava tumulto pessoal e sempre mantinha a imagem esperada de um futuro rei. Enquanto outros sucumbiam ao escrutínio da mídia, William se mantinha fiel ao código de silêncio que define a Casa de Windsor. Mas por trás dessa fachada polida, uma tempestade há muito se formava. Uma tempestade nascida não da política ou das rivalidades palacianas, mas de uma dor pessoal profunda e não cicatrizada. William tinha apenas 15 anos quando sua mãe, a princesa Diana, morreu em um acidente de carro em Paris. O mundo chorou com ele, mas nenhum luto público poderia igualar a devastação privada que ele sofreu. Diana não era apenas sua mãe. Era uma fonte de luz e amor em um mundo que muitas vezes parecia frio e encenado. Sua morte repentina e violenta abriu um vazio na vida de William. Um vazio que nenhum título, cerimônia ou papel público cuidadosamente elaborado poderia jamais preencher. Nos anos seguintes, William seguiu em frente, aparentemente com dignidade. Caminhou atrás do caixão de sua mãe diante de milhões de espectadores, assumiu deveres reais, casou-se com a elegante e amada Kate Middleton e construiu sua própria família. E sim, apareceu ao lado de Camila, a segunda esposa de seu pai e agora rainha consorte, em inúmeros eventos públicos. Sorriu, manteve-se firme, representou o papel, mas segundo pessoas próximas à família real, ele nunca perdoou de verdade. Essa mágoa reprimida finalmente explodiu durante uma reunião privada no Palácio de Buckingham. O que deveria ser uma discussão controlada, a portas fechadas, transformou-se em um momento de emoção crua e sem roteiro. Fontes presentes descreveram uma confrontação como nunca haviam visto antes em William. O príncipe, geralmente calmo e comedido, levantou a voz, dirigindo-se diretamente a Camila
e a acusou de ter participado ativamente do desmantelamento emocional de sua mãe. Segundo relatos, William deixou claro que não culpava Camila pelo acidente fatal de Diana, reconhecendo que muitos fatores contribuíram para aquela tragédia. Mas o que ele não conseguia ignorar e não estava mais disposto a tolerar era o que descreveu como um cerco emocional coordenado contra sua mãe muito antes de sua morte. De acordo com testemunhas, ele citou momentos em que Diana foi isolada dentro do palácio, retratada como instável na imprensa e privada de apoio significativo. Tudo enquanto Camila mantinha uma presença constante e desestabilizadora na vida de Charles. O que mais chocou os presentes não foi apenas a acusação de William, mas a intensidade com que a fez. Um dos informantes relatou que William bateu a mão na mesa, num gesto de pura frustração e dor. Ele teria se recusado a sentar ao lado de Camila e, em determinado momento, saiu furioso da sala, deixando um silêncio atônito para trás. Nem mesmo o rei Charles, que tentou intervir e acalmar a situação, conseguiu apaziguar o filho. William rejeitou as tentativas do pai, sinalizando uma ruptura mais profunda do que muitos imaginavam. Este não foi um surto emocional aleatório. Foi a culminação de anos, décadas, de luto reprimido, confusão e fúria silenciosa. Durante anos, William fez o que era esperado dele. Enterrou sua dor sob o peso do dever. Mas naquele dia, escolheu deixá-la emergir. E ao fazê-lo, deixou algo muito claro. Talvez ele não esteja mais disposto a tolerar a presença, muito menos a influência, da mulher que acredita ter ajudado a destruir o espírito de sua mãe. As consequências desse momento provavelmente serão sentidas por muitos anos. A posição de Camila dentro da família real, embora solidificada em título, agora enfrenta uma profunda instabilidade na prática. Sua relação com William, outrora formalmente civilizada, parece ter se deteriorado além do reparo. E à medida que William se aproxima cada vez mais do trono, o futuro de Camila no coração da monarquia torna-se cada vez mais incerto. Costuma-se dizer que a monarquia sobrevive se adaptando, suavizando conflitos internos em nome da unidade. Mas o que acontece quando essa unidade é despedaçada, não por um escândalo, mas por uma verdade emocional, finalmente dita em voz alta pelo próprio herdeiro? Na voz elevada de William, as paredes do palácio ouviram algo que não escutavam há anos: um acerto de contas. Não de protocolo, mas de dor. Não de política, mas de perda pessoal. E nesse acerto de contas, a raiva congelada de um filho encontrou sua voz, e talvez tenha reescrito o futuro da coroa. A devastadora revelação de DNA de Harry. Enquanto o príncipe William luta contra a traição emocional enraizada na longa sombra da tragédia de sua mãe, seu irmão mais novo, Harry, enfrenta uma crise de identidade tão profunda que ameaça abalar as próprias fundações de sua vida. O que deveria ser apenas uma consulta médica virtual de rotina transformou-se em um momento que fraturaria sua compreensão de si mesmo, de sua família e da história à qual pensava pertencer. Durante a sessão, um médico mencionou casualmente um marcador genético incomum que não correspondia ao que se esperaria de um descendente da linhagem Windsor. Alarmado, Harry interrompeu imediatamente a consulta, solicitando que os resultados completos lhe fossem enviados em particular. O que se desenrolou a seguir não foi apenas uma descoberta médica, mas um terremoto existencial. Sozinho, longe de assessores, familiares ou publicitários, Harry analisou a informação, e as implicações o atingiram com força devastadora. Os marcadores de DNA que deveriam ligá-lo inequivocamente à família Windsor estavam ausentes. Em vez disso, surgiram semelhanças impressionantes entre seu perfil genético e o de James Hewitt, o homem há muito tempo alvo de rumores, sempre oficialmente negados, de ter sido seu verdadeiro pai após um suposto caso com a princesa Diana.
Durante décadas, esses rumores foram descartados como meras especulações sensacionalistas de tabloides. Tanto a família real quanto o próprio Hewitt sempre insistiram que o relacionamento dele com Diana começou depois do nascimento de Harry, tornando infundadas as especulações sobre paternidade. Amigos de Diana, funcionários do palácio e até o próprio Hewitt, em entrevistas pessoais, mantiveram a mesma versão. Harry era, sem dúvida, filho de Charles. Mas agora, confrontado com a evidência biológica inscrita em suas próprias células, Harry foi forçado a reexaminar tudo o que lhe disseram, tudo o que acreditou. As perguntas que o assombraram por anos, que ele suprimira em nome da lealdade, do dever e da família, já não podiam mais ser ignoradas. O impacto emocional foi imediato e avassalador. Harry já havia passado grande parte de sua vida adulta sentindo-se um estranho dentro da família real, lidando com uma persistente sensação de deslocamento. Essa descoberta não criou esses sentimentos, apenas os explicou. E com essa explicação, veio uma dor devastadora e quase insuportável. Não apenas pelo que foi perdido, mas pela vida que agora percebia ter sido construída, talvez desde o início, sobre uma ilusão. As implicações iam muito além do tormento privado de Harry. Se confirmada publicamente, tal revelação causaria um terremoto na própria monarquia, uma instituição que depende de linhagens de sangue contínuas e da legitimidade. A marca da realeza é construída sobre a herança, a continuidade e a sagrada linhagem de reis e rainhas. Introduzir até mesmo a sugestão de uma fratura nessa linhagem seria minar a própria legitimidade da tradição secular da monarquia. Para Harry, pessoalmente, a descoberta atingiu a raiz de todos os sacrifícios que já fizera em nome do dever. Seus anos de serviço militar, seu trabalho incansável em caridade, sua disposição em viver sob o microscópio do escrutínio público, tudo isso foi moldado pela suposição de pertencer a uma família que agora, biologicamente falando, talvez nunca o tenha realmente abraçado como um dos seus. Ainda assim, no meio do peso insuportável dessa revelação, havia também, paradoxalmente, uma sensação de libertação. Se Harry sempre fora um participante relutante na vida real, se sempre sentira um desalinhamento com a firma, então essa descoberta lhe deu uma justificativa moral e pessoal para se afastar completamente. Ele não era mais apenas o príncipe rebelde que abandonou seu direito de nascimento, era um homem que reclamava uma identidade que lhe fora erroneamente atribuída desde o começo. Nos momentos privados, Harry agora deve lidar tanto com o luto quanto com a oportunidade. O luto pela perda da única estrutura familiar que conheceu e a oportunidade de se definir em seus próprios termos, livre das expectativas que nunca foram realmente suas para carregar. Enquanto se retira cada vez mais para sua nova vida, longe do palácio de Buckingham, longe das tradições sufocantes que um dia lutou tanto para honrar, Harry encara um futuro que é ao mesmo tempo aterradoramente incerto e profundamente seu. A monarquia, por sua vez, enfrenta um ajuste de contas crescente, à medida que a revelação contida no DNA de Harry ameaça não apenas os laços pessoais, mas também a própria percepção da santidade da realeza na era moderna. Kate Middleton, o rosto escolhido do futuro. Enquanto a família real lida com as consequências emocionais envolvendo Camilla, William e Harry, outra figura se ergue silenciosa, mas poderosamente acima do caos. Catherine, princesa de Gales. Em uma família fraturada por velhas feridas e novas revelações, Kate Middleton emergiu não apenas como um símbolo de estabilidade, mas como a personificação da esperança da monarquia para sobreviver no século XXI. Os sinais de sua ascensão foram sutis, mas inconfundíveis. Em um movimento histórico que surpreendeu tanto os insiders quanto os observadores reais, o rei Charles nomeou oficialmente Kate
como guardiã real do patrimônio nacional. Um título carregado de tradição, historicamente associado a rainhas e consortes de monarcas reinantes. Muitos assumiam que esse papel prestigioso seria naturalmente de Camila, que após anos de reabilitação pública e serviço paciente, parecia pronta para reivindicá-lo. Mas Charles escolheu diferente e, ao fazê-lo, fez uma declaração profunda sobre o rumo que vislumbra para a monarquia. A nomeação de Kate não é apenas um gesto honorífico, ela sinaliza uma mudança deliberada, um reposicionamento da imagem pública da monarquia em direção à juventude, modernidade e uma nova forma de acessibilidade. Em um mundo cada vez mais cético em relação ao privilégio herdado, Kate representa uma figura real capaz de fazer a ponte entre tradição e valores contemporâneos. Ela é elegante, mas acessível. Nobre, mas inegavelmente pé no chão. Diferente de muitos que se casaram na realeza, Kate não nasceu na nobreza. Suas raízes remontam a uma origem de classe média, uma criação que lhe deu compreensão direta dos desafios, aspirações e valores dos cidadãos comuns. Sua formação na Universidade de São Tomé. Andrews, seu trabalho em desenvolvimento infantil e sua abordagem prática em atividades beneficentes a pintam como uma figura de competência silenciosa e compaixão genuína, onde outros membros da família real lutaram para se conectar com o público. Kate prosperou. Essa conexão genuína é exatamente o que a monarquia precisa, agora mais do que nunca. Em uma era dominada pelas redes sociais, ciclos de notícias 24 horas e um público faminto por transparência, manter a relevância exige mais do que cerimônia. Exige autenticidade. A capacidade natural de Kate de incorporar tanto tradição quanto progresso a posiciona como a figura ideal para liderar a família real rumo ao futuro. Para Camila, o simbolismo da elevação de Kate é profundamente doloroso. Depois de passar décadas construindo seu espaço dentro da estrutura real, muitas vezes enfrentando feroz resistência pública, Camila agora assiste, enquanto a jovem e popular Kate é encarregada de papéis e responsabilidades que pareciam destinados a ela. Não importa seu título de rainha consorte, a influência de Camila está sendo silenciosamente, mas inconfundivelmente, ofuscada. A decisão de Charles reflete não apenas sua admiração pessoal por sua nora, mas também uma visão estratégica. Ele entende que a sobrevivência da monarquia depende da conexão com as gerações mais jovens, da capacidade de evoluir sem perder sua identidade. Ao colocar Kate no centro dessa transformação, Charles reconhece tanto os desafios que se aproximam quanto as qualidades necessárias para superá-los. O caminho de Kate não será isento de obstáculos. Ela suportará o intenso escrutínio que acompanha seu status em ascensão. Cada aparição, cada palavra, cada gesto será dissecado por um público ávido tanto por inspiração quanto por falhas. No entanto, se sua trajetória até agora serve de indicativo, ela possui a graça, a resiliência e a inteligência para navegar essas águas traiçoeiras. Sua influência vai além das aparições públicas e deveres cerimoniais. Kate já molda iniciativas reais focadas em saúde mental, desenvolvimento infantil e educação, áreas que ressoam profundamente com o público moderno e refletem necessidades sociais reais. Ao ancorar seu trabalho em questões substanciais, Kate move a monarquia além da superficialidade, forjando uma nova narrativa baseada em serviço, empatia e envolvimento significativo. À medida que William se prepara para seu futuro papel como rei, torna-se cada vez mais claro que Kate não será apenas uma consorte de apoio, mas uma líder em seu próprio direito. Juntos, eles apresentam uma imagem da monarquia que parece ao mesmo tempo atemporal e renovada. Uma ponte entre um passado glorioso e um futuro incerto. Para o público, Kate encarna o melhor que a família real pode oferecer.
dignidade sem distanciamento, serviço sem arrogância, tradição sem estagnação. E para uma monarquia que sobreviveu a intermináveis tempestades, sua presença oferece algo ainda mais valioso do que a admiração. Oferece esperança. Na mudança silenciosa, mas inevitável, que se desenrola dentro do Palácio de Buckingham, Kate Middleton se firma como o rosto escolhido do futuro. Um futuro onde a coroa não é apenas herdada, mas verdadeiramente conquistada. Adeus para sempre. Um futuro sem redenção. À medida que a poeira baixa, Camila se vê diante de uma verdade desconfortável. Apesar de seus anos de perseverança, posicionamento estratégico e reabilitação pública, ela está prestes a ser deixada de lado, talvez para sempre. Enquanto o rei Charles estiver vivo, ela manterá influência. Mas o futuro pertence a William, e suas memórias, ressentimentos e lealdades não são facilmente alterados. Quando Charles não estiver mais lá para protegê-la, Camila poderá se ver despojada de poder e relevância. Uma rainha apenas no nome, isolada nos corredores dourados da história. O rompimento com Harry já é irreparável. O abismo emocional com William cresce a cada dia. E com Kate ascendendo como a futura rainha do povo, o capítulo de Camila na saga real se aproxima rapidamente do fim. Não haverá uma expulsão dramática, nem um espetáculo público. Apenas a lenta e inevitável mudança de lealdades, até que Camila e a família que ela tentou entrelaçar na história sejam gentil, mas firmemente, empurradas para as margens, para sempre. Este é o destino que a aguarda, não uma desgraça escandalosa, mas um exílio silencioso e esmagador. Um adeus final, escrito não com palavras, mas com o julgamento silencioso de uma família e de uma nação que nunca poderá esquecer completamente. A família real se encontra em uma encruzilhada, e as consequências das escolhas passadas estão apenas começando a se desenrolar. Você acha que ainda é possível haver redenção, ou os danos já são irreversíveis? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua perspectiva. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossa próxima investigação sobre os segredos por trás da coroa.